revendo o que nós estamos fazendo, nós estamos estudando as maneiras de se calcular convolução. A gente quer ter uma boa interpretação de como interpretar convolução, há várias maneiras. Então nós revimos o que seria essa interpretação, que é bem próximo ao processo físico de deslocar o H de n para cada uma dos impulsos que a entrada apresenta. E nós fizemos um mapeamento disso naquele processo que é mais automático, de cálculo que envolve o rebatimento de um dos sinais. Então nós estamos trabalhando com essas duas maneiras e passamos a ver essa interpretação gráfica também através do uso dos applets na internet. E eu vou, olhando aqui então para o MATLAB, a gente vai voltar àquele exemplo onde o sinal X tem as amplitudes não nulas 2, menos 2 e 1. Eu acrescentei um zero aqui só para ele ter a mesma duração do H de n, que tem amplitudes não nulas 1, 3, meio e menos 1. Se a gente quiser plotar isso, não esqueça que o MATLAB não vai ajudar com a questão do índice. Então eu estou gerando aqui o índice dizendo que ele é de 0 a 3. Ou seja, vai 0, 1, 2, 3. Eu podia também dizer que ele inicia em menos 4 e fazer menos 4, menos 3 até menos 1. Né? Então isso seria uma outra maneira de olhar os índices. E aí eu vou simplesmente plotar para ter essa figura aqui. E aí notem, o MATLAB não cuida disso para mim, mas se eu cuidar que começou em menos 4, menos 3, menos 2 e foi até menos 1, né? Então eu posso interpretar esse sinal de acordo. Mas para a gente, nós vamos basicamente considerar que está começando em 0 e terminando então em 3 as 4 amostras. E aí, ao invés de plotar o X, eu também posso plotar o H, né? E aí eu tenho o gráfico da resposta ao impulso. Aqui, eu vou mudar de tal forma que eu expresse corretamente que o Y-label deixa eu mais rápido por aqui. O Y-label é o H de n, certo? Então vamos dar uma olhada em como é que isso ficaria no MATLAB. A convolução dos dois usando a função conv, certo? Me permitiria dizer que a saída é a convolução dos dois. E aí notem que se eu inverter o papel do X e do H, ou seja, troquei os dois de posição, vejam que pela convolução ser comutativa eu tenho os mesmos resultados, 2, 4, menos 4, né? Isso a gente vai usar bastante. E agora a gente vai fazer com calma, tentando ajudar o MATLAB nos índices. Nós vamos continuar no MATLAB o exercício de calcular a convolução indo passo a passo, sem usar simplesmente a função conv do MATLAB, que é obviamente aquilo que se usa na prática, mas para que nós tenhamos uma melhor interpretação, bora fazer passo a passo. E o objetivo disso não é essencial essa discussão. O objetivo é mostrar como, junto ao computador, se tem um trabalho extra quando a gente está lidando com convolução para tomar conta dos índices. Então, quem não se sentir tendo curiosidade, não é preciso acompanhar esse exemplo. Basicamente, a gente está então usando a convolução do x pelo h, e nós vamos manter o x na hora que a gente passar o x de n para o x de k, e agora a gente trabalha com as parcelas do h, o h de n menos k. Então a primeira coisa é inverter o h, que é 1, 3, 0.5 menos 1. A função do MATLAB para fazer isso chama flipped left right, que ele basicamente faz uma inversão da esquerda para a direita, então os valores ficam menos 1, 0, 5, 3 e 1, como aqui eu simplesmente listei. Mas no caso mais geral você pode usar essa função aqui para rebater. Se fosse um H muito grande, ficasse tedioso manualmente. Mas olhem, notem que a gente tem que guardar na mente quem é os valores da abscissa de cada valor. Então na hora que eu faço esse rebatimento, o que antes era aqui o meu valor em n igual a 0, na hora que eu faço a passagem para cá e rebato o h de menos k, então esse cidadão acontece em k igual a 0, essa amplitude aqui de 3 ela é equivalente ao k menos 1, que é que eu tentei representar dessa forma, o 0.5, ou seja, eu coloquei aqui no comentário, de tal maneira que o menos 1 aparece no k igual a menos 3. Então esse seria a representação do h de menos k. Se eu quero calcular a saída para n igual a menos 2,
Então eu vou pegar o h de menos k e avançar de 2 unidades de tempo. No MATLAB eu teria que fazer esse avanço também batendo com x, porque eu quero depois multiplicá-los ponto a ponto através dessa expressão aqui. Então o que é que eu faço? Esse ponto significa que eu vou fazer elemento a elemento a multiplicação, como vocês sabem, e eu tenho que gerar essa parcela h de R2, eu vou gerar um x com zeros. Eu acrescentei zeros, né, como prefixo e zeros como sufixo, porque aqui na minha abscissa, o que antes aconteceu, menos 1 aconteceu em menos 3, na hora que eu avanço de 2, essa amplitude menos 1 vai aparecer em menos 5. Então o valor de x e menos 5 ainda é zero, ele só vai passar a ser não zero no instante n igual a zero. De tal maneira que, se eu colocar um abaixo do outro, vocês podem ver que no instante n igual a menos 2, na hora que eu calculo a convolução, a saída de y de n para n menos 2, os meus sinais auxiliares, quando a abscissa é k, eles, na hora que multiplicados ponto a ponto, eles vão dar zero. Então, se eu pegar esses valores aqui, vocês podem observar que, se eu fizer esse cálculo, eu tenho a minha saída, esse underscore seria para lembrar que é menos 2, a hora que o instante é n igual a menos 2, a saída é zero. Recordem aqui que se eu fizer a convolução aqui, eu estou esperando o primeiro valor não nulo dela em n igual a zero, como sendo amplitude 2, depois 4, menos 4. Vamos tentar calcular nesse ponto aqui, na hora que vamos calcular para um outro instante de tempo, para n igual a 1, certo? Então, para n igual a 1, eu já vou mexer com os vetores auxiliares de outra forma. Olha, notem que eu posso manter o x de k aqui, mas em relação a esse, eu trouxe de tal maneira que o que acontecia em k igual a 0 acontece agora em k igual a 1, que é essa amplitude 1. E aí aqui eu já tenho, vocês podem ver, duas parcelas que são não nulas, a multiplicação do 3 pelo 2 e a do 1 pelo menos 2. Então, uma vez que eu faça uso dessa expressão, ó, eu venho aqui e calculo, e eu tenho o valor de 4 que nós esperávamos da convolução, como anteriormente, né? Então esse valor aqui está aparecendo, e eu só estou mostrando isso de outra forma, né? Porque às vezes confunde o aluno que eu tenho que criar esses dois sinais auxiliares, né? Que seria o h de n menos k e o x de k, multiplicá-los ponto a ponto e somar. Então eu acredito que seja uma outra maneira de vocês visualizarem. E agora, para n igual a 2, eu tenho o h de menos k como sendo sofrendo um atraso. Eu pego o h de menos k e atraso ele de 2 unidades de tempo. E aí eu tenho agora essa outra parcela. E aí eu tenho 3 parcelas não nulas. Essa primeira parcela aqui, do ponto 512, o outro. E aí, uma vez que eu some, eu vou ter então um outro valor, que é o valor da saída. E aqui foi menos 4, que é o valor da saída para n igual a 2. Então isso seria, digamos assim, um outro exercício. Eu vou voltar então aqui para o slide para a gente rever o que nós vimos. A gente estava... nós estamos vendo, melhor assim, nós estamos vendo então essas duas maneiras, fazendo cálculo usando valores numéricos, com duas interpretações distintas. Aí agora a gente pode partir para essas outras duas, na gráfica e analítica, ou algébrica. Mas antes, só para situá-los em relação ao livro-texto, vocês vão ver exemplos dessas maneiras. Então, no exemplo 2.1 do livro-texto, tem essas duas sequências que são de curta duração. Então, aí vocês podem fazer o cálculo dessa maneira, através dos valores numéricos. Depois ele treina, né, a equação 2.6 com outros exemplos, e aqui ele já está usando aquele deslocamento, né, o livro-texto está mostrando. Então, para h de n menos k, notem, a abscissa em k, isso é importante. Aí, dependendo do valor de n, aqui ele está mostrando para n negativo, esse n negativo vai dar aqui um avanço, né? Então ele mostra aqui, na hora que o n é 0, como ficou o h rebatido. Depois, para 1, eu estou dando, né, o atraso de 1. Então isso daí é interessante. Na hora que a gente não tem sequências de duração finita, ou elas são de uma duração muito grande para se trabalhar com os valores numéricos,
é interessante que nós calculemos a convolução algebricamente, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma fórmula para o x de n, que aqui é alfa n de n, então ele tem essa função aqui, se o alfa é assumido é menor que 1, então ele tem um decaimento, digamos que o alfa seja 0,9, então aqui é 0,9 elevado a 0 é 1, aí depois aqui em n igual a 1 é 0,9, aqui é 0,81 e assim vai decaindo. Então essa exponencial é a entrada e eu tenho o u de n como sendo a resposta ao impulso. Então calcular essa convolução, isso precisa ser feito, né, algebricamente. E por fim os applets que eu sugiro que vocês deem uma olhada estão aqui, então eu vou deixar que vocês possam utilizar. São os 3 que nós demos como exemplo e eles são úteis para que se siga passo a passo e se tenha uma interpretação muito boa da convolução no tempo discreto.